Dando continuidade, então, à programação desta manhã do CNEDU 2022, iniciamos a quarta mesa redonda, intitulada Ciência, Fake News e Pós-Verdade, Educação Científica versus Fabricação do Negacionismo. Essa mesa será composta pelos professores Dr. Evandro Guedin, do PPGE da UFAM, Dr. Tiago Cury Luiz, do PPG-Com da UFMT, doutora Magali dos Reis, do PPGE da PUC de Minas. A mediadora será, então, a professora doutora Michele Sato, do PPGE aqui da UFMT. Lembrando mais uma vez que hoje à tarde, então, temos, a partir das 13h30, os GTs presenciais no hall do Instituto de Linguagens, e às 19 horas teremos a conferência de encerramento com o professor doutor Lourival Martins Filho, do PPGE da UDESC, seguida de uma apresentação cultural. Passo a palavra, então, para a mediadora desta mesa 4, professora doutora Michele Sato. Muito agradecida, Cris. Bom dia para as pessoas que estão aqui na sala, em especial bom dia aos nossos convidados, a Magali, o Tiago e o Evandro, na qual rapidamente quero fazer uma mesa de apresentação, fugir um pouco do tradicional momento de leitura do nosso perfil do CNPq e pedir que cada um se apresente brevemente, dizendo as principais características do trabalho. Muito obrigada por estarem aqui. Então, Magali primeiro, depois Evandro, depois Tiago. Magali, por favor. Obrigada, Michele. Bom, o meu nome é Magali Reis, eu sou docente do programa de pós-graduação em educação da PUC Minas, leciono no curso de graduação nas licenciaturas em pedagogia, letras, geografia e história, e eventualmente recebo alunos da filosofia, matemática, biologia. Hoje eu estou aqui para discutir uma publicação recente que eu fiz, que é o livro Pós-Verdade. Eu sou doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas, onde eu fiz toda a minha formação. Sou formada em pedagogia também, mestrado em educação. Atuo na PUC Minas já há 2 décadas e coordeno o Núcleo de Pesquisa Social, que é um núcleo focado nas análises de Theodor Adorno, e também tenho, mais recentemente, coordenado a Rede Ibero-Americana de Estudos e Pesquisas sobre Direitos e Políticas Públicas para a Infância, a chamada Rede Emília, que reúne universidades públicas e particulares brasileiras e internacionais, como a Universidade de Sevilha, a Universidade do Porto, a Universidade Autônoma do México, a Universidade de Comahue, da Argentina, e mais recentemente, né, nós recebemos um colega da Colômbia, da Universidade de Antioquia. Em linhas gerais, né, a minha atuação é nesse campo, bastante focada nas políticas e nos direitos das crianças. Muito obrigada, Magali. É uma honra tê-la junto com a gente. Evandro, por favor. Todas que nos acompanham. Obrigado. Eu chamo Evandro, na Universidade Federal do Amazonas. Atuo na rede Amazonas de matemática, educação na Amazônia. No programa minha formação e as temáticas são as questões e a formação na qual eu já atuo. É isso. Obrigado. Obrigada, Evandro. E Tiago, por fim.
Bem, nós estamos vivendo, segundo alguns filósofos, pensadores, uma chamada guerra híbrida, onde as guerras não convencionais elas podem ser utilizadas, mas outras armas alternativas estão sendo utilizadas. E quais são essas armas? As armas chamadas coloridas, principalmente em fake news, as mentiras fabricadas, golpes, o envolvimento de vários outros setores. E no momento histórico do Brasil, um momento triste, na minha opinião, né, onde a população está bastante perdida, eu acho que essa mesa de hoje traz uma essência extremamente importante para a gente tentar compreender um pouco da insanidade que está assolando esse país. Então, na ordem do dia, a gente sempre dá preferência do mais externo para o mais interno, e Magali, por ser mulher, por favor, a primeira a falar, e aí a gente vai deixar os três panelistas falarem, e no final a gente abre o debate e as perguntas para essas três pessoas. Tá? Muito obrigada, Magali. Com a palavra. Obrigada mais uma vez, né, pela acolhida, pelo convite, pela confiança no nosso trabalho, meu e do Rogério, né. Tudo começou com a publicação do nosso livro recentemente, Pós-Verdade e Educação, é um assunto que nós precisamos nos dedicar mais. Agradeço ao Marcel Tiago Damasceno Ribeiro, que foi o primeiro, a fazer o contato comigo, e fiquei muito honrada, né, muito feliz de poder compartilhar, compor essa mesa e compartilhar com vocês algumas experiências, com as quais nós temos lidado também. Eu gostaria de parabenizar a UFMT, o Programa de Pós-Graduação em Educação, pelo evento tão necessário nesse momento que nós estamos, vivenciando, né, transver a vida, né, pelas lentes de uma educação científica, sensível, ética, estética e artística. Eu acho que é um tema absolutamente necessário nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né. Nós não estamos sozinhos, né, nós já vivenciamos historicamente, né, a humanidade já vem vivenciando, situações semelhantes em outras épocas, e nós precisamos aprender com as experiências passadas também, pensar o presente, projetar o futuro, né, e, trazer essas memórias para o nosso cotidiano. Bom, como a minha, fala aqui é referenciada, né, no livro, eu vou mostrar para vocês o livro Pós-Verdade e Educação. Ele foi publicado recentemente pela editora da UFSCar, né, e do FSCar. Então essa é a capa, né, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, é só acertar aqui a posição, só para vocês verem que ela parece, né, é uma capa toda, matizada aqui com alguns cortes, e ela faz uma referência a essa fotografia, isso, é de um homem, eh queimando um jornal, né, um jornal desses convencionais, um jornal tradicional. Eu achei essa capa absolutamente pertinente quando a equipe lá do Fiscar nos enviou, né, porque ela vai falar exatamente, comunicar muito bem com essa publicação. O que seria então uma pós-verdade, o que seria esse fenômeno que nós estamos, vivenciando nesse século, né, nesse século XXI, e especialmente as vicissitudes, né, as questões que nós vivenciamos no campo político, há alguns anos, né, já, eu diria mais de uma década, né, embora a gente pense de 2018 para cá como a agudização dessas questões, né, midiáticas, dessas questões, relacionadas a conteúdos noticiosos controversos, falsos, manipulados, né, meias verdades ou muitas mentiras, né, então essas questões já vêm se arrastando para nós há muito tempo. Eu queria parafrasear uma colega, né, aqui da UFMG, a professora Giane Alzamora, quando ela fala do poder da mentira bem contada. Então, eu acho que a gente vivenciou muito essa questão dessas mentiras que parecem muito plausíveis,
que são repetidas à exaustão em diferentes campos, né, nos jornais tradicionais, na mídia tradicional, na televisão, no jornal impresso, nas plataformas digitais, mas sobretudo, né, as mentiras bem contadas começam a ser fortemente, né, impactantes, né, para a nossa sociedade, à medida que elas conseguem se disseminar naquilo que a Giane Zamora chama de fenômeno transmídia, né. Então, quando, por exemplo, cada um de nós tem aqui pelo menos umas 5 redes sociais, né, então nós nos comunicamos por, plataformas de comunicação, de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram, é Facebook, é Instagram, YouTube, e a gente vai compartilhando as informações nessas diferentes plataformas, de modo que a comunicação ocorra, de forma transmediática, dinâmica, rápida e fortemente disseminada, né. Então essas questões também são questões para a gente pensar no papel e no lugar da ciência hoje, né, da educação e da própria universidade como um todo, né. Eu quero começar a minha fala citando uma experiência pedagógica que ocorreu em 1967 nos Estados Unidos. Foi organizada por um professor, então chamado Ron Jones, e esse professor na escola de Palo Alto, na Califórnia, ele cria um projeto com seus alunos que ficou conhecido como o projeto A Terceira Onda. Nesse projeto, o professor, demonstra para os alunos, a partir da própria vivência deles, como é possível, né, manipular as mentalidades de grupos, fazendo com que as pessoas se comportem de determinadas formas, mas não é de uma forma qualquer. Então ele escolhe uma forma autoritária, né, e, esse autoritarismo vai sendo disseminado entre os estudantes. Foi uma história, então, real, que foi depois, vertida em filmes, né. Então há 2 filmes sobre essa experiência que são, intitulados A Onda, né. Então certamente vocês que são da educação já assistiram esse filme, né, e tem uma noção do que se trata, né. Então o professor consegue fazer com que os alunos adotem posturas extremistas, autoritárias, silenciando as vozes distantes dentro da própria turma. Na primeira semana, né, ele pensava em um projeto de um dia, de uma experiência de um dia, e os alunos começam a se comportar de forma, né, subserviente àquela autoridade máxima que era o próprio professor. Então, quando o professor adentra a sala, eles se levantam, fazem um sinal, né, e eles só podem sentar quando o professor manda que o público, que os alunos se sentem e tal. Bom, enfim, o professor entendia que aquele momento seria, né, um dia, uma aula seria suficiente, mas na aula seguinte você não uma postura. Ao final da semana, a sua tinha de 20 a 50 alunos assistindo às suas aulas. E, dentro da escola, né, há, esse número exacerbado, mas fora da escola esses alunos já conseguiam reunir 300 pessoas. Então essa experiência é emblemática para mostrar como é fácil manipular as mentalidades, né. O projeto só teve fim quando um jovem aluno, né, começou a preparar um explosivo, então e a família, e ele colocando em risco a própria vida, né, e a família percebeu, entrou em contato com a escola, e aí os pais querendo frear o projeto, e o professor se deu conta da dimensão que tinha tomado, então ele reúne os alunos e encerra aquele projeto. Mas, essa é uma das vivências recentes, né, nos anos 60. Se nós recuarmos um pouco, nós vamos encontrar o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, né, e o que suscitou aquele fenômeno histórico que disseminava também conteúdos noticiosos falsos, pejorativos, silenciavam doentes, né. E até hoje nós vivenciamos algumas reminiscências daquele período que são manipuladas também, né, que são parcialmente verdadeiras, né. Quando eu digo que
6 milhões de judeus morreram, né, com o Holocausto, eu estou falando a verdade, né, mas é uma verdade parcial. No total foram 45 milhões de pessoas que morreram no Holocausto, né. Dentre os judeus, havia também os deficientes, as prostitutas, os negros, os homossexuais, né, os presos, enfim, uma série de outras personalidades que foram sendo, né, esquecidas nessa discussão. Então, é irrefutável, né, dizer, né, o Holocausto é irrefutável porque você tem elementos que comprovam o ocorrido. Há elementos históricos, há textos, há registros fotográficos, até fílmicos, né, sobre aquele período que os próprios nazistas produziam, inclusive, né, há uma profusão de documentos que comprovam, os próprios campos de concentração estão ali, mas ainda há aqueles que dizem que não foi bem assim, não foi isso que aconteceu, né. Então nós vivemos essa fragilidade também das informações. E por que que as pessoas, apesar da profusão, né, de provas, registros documentais, por que que as pessoas ainda acreditam em certas falácias? Porque o compartilhamento das notícias falsas estão associados muito mais às crenças pessoais, e é isso que o mote pós-verdade vem dizer, né, as crenças pessoais do que propriamente ao conhecimento. Além disso, né, fake news é um grande negócio, né, ele vai mobilizar mentalidades políticas, vai mobilizar a cultura e vai mobilizar também a economia, como a gente viu aqui de forma mais importante no nosso país, nesses eventos mais recentes, né. Eu gostaria de lembrar, né, que nós temos também um problema em relação aos conteúdos, porque eles não são em si, né, na sua completude, eles não são, o que chama e mobiliza os compartilhadores. O que chama são os clickbaits, né, os títulos, as pessoas compartilham mais apressadamente, né, do que a gente imagina, então as pessoas não abrem sequer as notícias para ler na sua integralidade. Então, não há uma leitura das matérias, há uma leitura só dos títulos e eles são compartilhados com muita velocidade, né. Eu queria lembrar também, né, como da discussão aqui, são as fake news, né, então as notícias falsas, eu acho que a gente poderia balizar um pouco essa essa discussão, porque o fato, e a gente registra isso no livro também, né, o fato de uma notícia estar sendo veiculada, né, no meio de comunicação, ainda que seja um meio de comunicação um pouco mais confiável, não significa que ela seja absolutamente verdadeira, né. Então, os conteúdos noticiosos sempre foram e ainda serão, né, daqui para frente, eles não vão cessar, eles sempre foram manipulados de alguma forma por aqueles que financiam as agências, né, de comunicação, os anunciantes, os patrocinadores. Então, a notícia ela pode vir mais atenuada, ela pode vir muito mais, enfatizada em algumas situações, né, ela pode, apresentar alguns erros, enganos ou verdades parciais. E essa questão é importante porque ela vai demonstrar, a notícia vai demonstrar, então, o caráter político e ideológico que ela carrega em si. Então não são somente essas notícias, esses conteúdos falsos que circulam nas redes, né, nas redes de comunicação e nas redes transmídia, que, trazem notícias falsas, né, mas há também uma certa manipulação dos conteúdos noticiosos. Então a notícia é sempre provisória, ela precisa ser checada, ela precisa ser balizada com outras fontes, com mídias independentes, né, eh eh, com jornalistas independentes, né, é óbvio, né, que os jornalistas têm alguns critérios éticos, adotam critérios éticos, né, e a gente precisa confiar pelo menos que parcialmente nessas notícias que são veiculadas na grande imprensa, mas ao mesmo tempo nós precisamos continuamente fazer a checagem por meio de outras fontes que não sejam só essas financiadas pelos grandes grupos corporativos, né, pela elite dominante do ponto de vista tanto econômico quanto cultural.
As notícias falsas, elas impactam diretamente na democracia, na ciência e na educação. No impacto na democracia é porque ela traz um componente, né, que, eu considero fundamental para a gente entender a dinâmica do comportamento determinado no país. Elas trazem o duplo pensar. Se vocês se lembram de uma obra do George Orwell, né, é um autor controverso, né, tem seus limites, mas também tem algumas questões que são interessantes para pensarmos. Ele traz essa questão do duplo pensar. Uma ideia pode ser, excludente e includente ao mesmo tempo para as pessoas. Então eu posso defender a democracia absoluta chamando uma intervenção militar e um regime ditatorial. Isso não é uma contradição para quem pensa dessa forma. Ao contrário, eles acham que isso é plausível, necessário, possível, né. Então a democracia para mim e a repressão para o outro, para o dissonante, para aquele que pensa diferente, né. Então esse duplo pensar é um aspecto que impacta na democracia de uma forma mais, direta. Do ponto de vista da ciência, né, então a gente vai encontrar alguns elementos, né, como criacionismo, né, a refutação absoluta da ciência, né, e a refutação, por exemplo, de questões que já estão superadas há milênios, né, vamos dizer assim, o terraplanismo, por exemplo, ou questões mais recentes, né, como as mudanças climáticas, que também são, negadas ao tempo todo, né, e a vacina, por exemplo, né, as questões relacionadas à saúde pública também vêm sendo negadas. E na educação, o que nós, percebemos é um processo de verificação da autoridade docente e, ao mesmo tempo, esse duplo pensar, né, que o professor está errado, porque ele não o que ele diz não coaduna com aquilo que a minha família diz. No caso, por exemplo, do criacionismo. Então muitas famílias religiosas vêm impondo essa visão aos filhos, né, vão transmitindo essa visão aos filhos e os filhos refutam a autoridade docente quando os docentes falam de uma evolução das espécies ou trazem uma outra vertente, né. Outra questão é o ativismo também transmídia pelo compartilhamento rápido que nós mesmos fazemos o tempo todo, né. Nós todos fazemos esse compartilhamento. Quando você está no WhatsApp, você compartilha uma informação no Telegram e depois você compartilha no seu Facebook, depois você compartilha no seu Instagram. Então esse compartilhamento rápido também ocorre no âmbito da educação e dos conteúdos que refutam a ciência, que refutam, né, o conhecimento, educacional, e os alunos ficam realmente confusos e, ao mesmo tempo, eles tendem a se impor mais em sala de aula ou acusar os professores de doutrinação, como a gente tem visto, né, ultimamente. E outra questão é o alcance da verificação. Uma notícia falsa, ela é muito mais viralizada do que a verificação. Então as pessoas ficam 10 vezes menos do que compartilham as informações. Muitos de nós já disseminou alguma informação falsa, acreditando, por exemplo, na fonte. Quando, por exemplo, um professor da USP compartilha uma informação, a gente tende a replicar, de forma mais ou menos automática, obviamente, né, depois de tantas questões, hoje eu penso que os professores em todos os níveis estão um pouco mais cautelosos em relação a isso, né. Além disso, né, há as teorias da conspiração e em oposição na sua outra vertente, as teorias alternativas. Hoje a gente ainda, né, nessas últimas semanas, a gente tem ouvido muito a questão do comunismo. O comunismo vai se implantar, o fantasma, né, aquele velho fantasma do comunismo que assombra, né, determinada parcela da sociedade brasileira. Então essas teorias da conspiração também, né, colocam em questão a própria educação e os conteúdos educacionais. Bom, nós estamos nos deparando com questões muito sensíveis para as quais nós professores temos que nos mobilizar, nos atentar e, procurar superar, né,
essas vertentes comunicacionais. Primeiro, a comunicação é um ponto fundamental, né, e incluir essas mídias digitais nas nossas aulas, nos nossos debates e nas questões que nós estamos, desenvolvendo, os projetos que nós desenvolvemos com os nossos alunos, né. Combater 2 vertentes, né, não só o que nós convencionamos chamar de fake news, que são as mentiras bem contadas e disseminadas à profusão, né, e as deepfakes que também vocês já citaram aqui, né, no início, como que, tem sido, importante essa manipulação também, das falas até dos professores, você pode pegar uma fala, transportar para essa mídia deepfake, que vai mudar completamente aquilo que o professor disse, né, e isso pode também gerar algum problema para o professor e para a própria escola, né. E também, né, entender que essa operação por bolhas, né, por algoritmos, tem impactado também nas nossas dinâmicas de aula e no comportamento dos alunos em relação à escola e ao conhecimento. Eu cito aqui, então, alguns estudos fundamentais para que a gente possa, superar, né, essas mazelas que têm assolado tanto a nossa educação. Eu começo com a dialética do esclarecimento, né, do Theodor Adorno e Max Horkheimer, e há um texto também fundamental do Theodor Adorno que chama A Educação Pós-Auschwitz, que é completamente atual, né, para esse momento que a gente está vivendo hoje. Hã, nesse estudo, nós precisamos, né, entender que o Theodor Adorno vai reafirmar a ciência e o iluminismo, né, buscando também os erros do iluminismo, como nós erramos, né, nesse processo. Buscar a refutação por meio do esclarecimento, como propõe Adorno, né, das crenças pessoais, o que nos move mais, né, na compartilhamento de informações são mais até as crenças pessoais dos internautas do que propriamente, né, o conhecimento científico, então buscar, né, por meio da ciência a refutação dessas crenças pessoais. Eu queria citar também, obviamente, né, o Freud, quando ele faz esse estudo das massas e dos comportamentos de rebanho, como que é importante que a gente entenda, a atuação desses grupos de forma subjetiva e subliminar para que haja um comportamento coletivo que o próprio Freud chama de um comportamento de rebanho, né. Então, essa história de chamar, né, determinados grupos de gado tem uma fundamentação, sim, teórica. E só para vocês terem uma ideia, já no século XVIII, o Charles Sanders Peirce vai desenvolver, né, então, os seus estudos mostrando, né, esse refinamento lógico das ideias e mostrando que já no século XVIII havia, então, uma fixação de crenças no imaginário das pessoas, né. Hã, para, né, superarmos essas mazelas que nós temos vivenciado hoje, né, eu penso que nós precisamos investir mais na divulgação científica transmídia, isso é uma proposta também da Giane Alzamora, que eu cito, e eu recomendo fortemente que vocês, leiam os escritos dessa autora, porque ela vem trabalhando exatamente com essas redes, né, há também um estudo que eu gosto muito, é um professor do interior de São Paulo que eu gosto muito, o professor Antônio Álvares Zuin, que ele vem trabalhando também com Facebook, com essas mídias e analisando a comunicação dos alunos por meio dessas redes, né, como que essas questões estão colocadas. A mobilização transmídia também, né, nós cientistas, precisamos nos mobilizar e nos apropriar desses espaços midiáticos, né, dessas mídias contemporâneas, porque não existe vácuo, né. Então, se esses lugares não forem ocupados por nós já sabemos quem os ocupa, né, e que forma os ocupa, e também uma educação transmídia para que a gente possa também trazer para o cotidiano da educação alguns elementos dessas redes sociais, para que eles possam ser refletidos e debatidos com os alunos, para que não sejam
para que esses estudantes não se apropriem de forma acrítica e se deixem levar, né, por essa massa, por esse fenômeno de manipulação de rebanho, né, que a gente tem visto tanto, né, recentemente, e que a escola é imune ao contrário, né, na escola também nós temos encontrado esse fenômeno fortemente marcado, e que se expressa também pela hostilidade aos professores. Então trazer, né, a divulgação científica para esses espaços que a gente precisa sim adaptar a nossa linguagem científica, porque ela é densa, às vezes ela é maçante, às vezes ela é hermética, né, então a gente precisa comunicar nesses espaços, mobilizar os nossos estudantes e os nossos grupos de pares também, e promover essa educação transmídia para que os nossos alunos estejam cada vez mais instrumentalizados, né, mais críticos em relação àquilo que eles recebem nessas redes de comunicação. Eu queria agradecer, então, ao convite mais uma vez do Marcel, me colocar à disposição. Eu só tenho um problema com o horário, eu já avisei a Michele que 13h30 eu leciono, é pertinho daqui, né, mas eu tenho aula presencial, então eu vou ter que deixar o nosso encontro por volta de 12h45. Eu vou pedir desculpas já para vocês, mas vou deixar meu e-mail à disposição da Michele, caso alguém queira entrar em contato. Bastante Obrigada, Michele. agradecida, Magali. Eu comprei seu livro quando saiu e nós achamos maravilhoso. Eu e a Jaqueline, minha orientanda, que trabalha com fake news e educação, não sei se ela está aí hoje, mas a gente gostou bastante da sua contribuição. Parabéns e obrigada pela belíssima fala, que dá canja para o Tiago nadar de braçada na Transmídia, que foi o doutorado dele. E agora vou chamar o Evandro. Por favor, Evandro, você tem 20 minutos, são 10h38 aqui no meu reloginho. Aí, 20 minutos para você concluir. Se você quiser que eu avise, eu aviso que está acabando. Tudo 2 bem. minutos. Muito obrigada, Evandro, e bem-vindo. Obrigado, professora Michele. É uma satisfação estar aqui junto contigo no Seminário de Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, que é um seminário já tradicional e bem conhecido por nós. Sejam todos bem-vindos que estão na sala. Eu quero agradecer a todos que estão organizando o evento na pessoa do professor Marcel pelo convite que me foi feito para essa discussão tão relevante e fundamental, e é uma satisfação também estar aqui nesta mesa com a professora Magali e o professor Tiago. Pedir desculpa para a Magali, que infelizmente eu não consegui ler o livro, mas depois de ouvi-la, certamente eu vou fazer esse esforço para ler o seu livro, que trata de questões fundamentais para compreendermos a nossa condição contemporânea. Parabéns à organização do evento, por mais uma edição do evento, e obrigado pelo convite, e eu espero que possa, pelo menos, fazer aqui algumas provocações para o nosso diálogo, considerando fundamental para ampliar a reflexão e a abstração deste objeto de um certo modo que nos afeta e afeta a interpretação que nós fazemos do presente, portanto, afeta quem nós compreendemos que somos neste momento histórico. Então, parabéns pelo evento. As temáticas do evento são extremamente interessantes, especialmente por articular ciência, conhecimento e arte. Todos são conhecimentos, mas de formas diferentes. Eu fiz algumas afirmações e, nesse espaço de tempo, eu vou trazer essas afirmações. Algumas delas coincidem com o que a professora Magali mencionou e possivelmente estão relacionadas com o Tiago. Como a minha formação inicial é a filosofia, então eu vou falar a partir deste meu universo, usando conceitos e palavras que não sempre estão correntes na literatura e que se contrapõem, por um lado,
e que servem de critério para que nós possamos avaliar e compreender, até certo ponto, o contexto em que estamos vivendo. Esta temática da relação entre ciência e fake news e pós-verdade, especialmente nos atinge na educação, não só porque os professores se tornaram objeto de rechaço social, e sinônimo de mentirosos e outras coisas nos últimos anos, mas porque o professor, por mais limitado que ele seja, por mais dificuldades que ele tenha, por mais que ele se esforce, ele não consegue dar conta da totalidade do mundo, mas ele sempre se esforça com um compromisso que é de natureza ética. E eu diria que é um compromisso com a verdade. E é um pouco nessa linha o que eu quero discutir aqui, ou apresentar em linhas gerais, para que a gente possa dialogar. Então, me parece que o problema central desta relação entre ciência e fake news, ela tem por trás de si uma questão muito profunda, que é um problema ético, que nos atinge radicalmente. Então, nós estamos diante de um problema ético profundo de nossa cultura contemporânea, que atinge o ser humano na sua condição ontológica, ou seja, muda a resposta à pergunta: quem é o ser humano? É possível que o ser humano seja um ser politicamente desenvolvido com base na falsidade, na mentira? Então eu quero dizer assim, por que é tão fácil acreditar na mentira? E por que é tão difícil produzir a verdade? Essas duas perguntas, elas marcam, do meu ponto de vista, uma questão fundamental, que nós abandonamos num certo momento, que é essa relação entre o que é verdade. Nós abandonamos a verdade como busca formal. A própria ciência abandonou o conceito de verdade, isso está explicitamente desenhado na literatura, e as razões pelas quais isso se deu, porque a ciência percebeu que não é possível chegar à verdade. É esta como a totalidade da existência do mundo real, do cosmos, portanto, de todas as galáxias até a constituição do ser humano neste planeta que nós chamamos de Terra. E a ciência, então, substituiu a verdade pela certeza. A verdade pela certeza, e uma certeza centrada fundamentalmente na justificação da certeza, portanto, dependente da justificativa. E isso muda radicalmente, por um lado, o modo como nós produzimos o conhecimento. Portanto, eu sou tendente a interpretar que este abandono da verdade como questão é que criou o espaço para que o poder se aproprie de todos os meios para fazer valer a sua condição de acesso e manutenção ao próprio poder. Aquele poder que subsiste e quer subsistir pela ordem do próprio poder, porque eu quero, não porque seja expressão da vontade da maioria. Então, as duas perguntas que eu faço e repito agora é: por que é tão fácil acreditar na mentira? Por que é tão difícil produzir a verdade? E a professora Magali já explicitou aqui, né? Uma notícia falsa tem uma disseminação numa velocidade, e a reprodução da verdade ou da sua correção, ela tem uma outra reprodução. Então, nós estamos, assim, vivendo um momento entre histórias de pescador, sereias, bichos encantados e a verdade. Portanto, nós estamos vivendo formas de representação que preferem a fantasia à realidade, que preferem
a mentira, a verdade. Obviamente que no tempo que nós temos aqui, não dá para aprofundar o sentido semântico desses conceitos ao longo da história da filosofia, por exemplo, e acho que nem caberia, neste momento, esta questão. Mas a leitura que eu faço é que, fundamentalmente, a mentira encontra o lugar da verdade, ou se sobrepõe a esta, por uma razão de poder. O que está por trás de todo este movimento da produção da falsidade no lugar da certeza científica e da verdade filosófica é a necessidade fundamental da manutenção de um determinado grupo econômico no poder político e econômico, no mando das diferentes sociedades deste planeta no momento presente. Então, a troca da mentira pela verdade, ela é um mecanismo de manutenção, de expoliação, de exploração e de manutenção de uma classe hegemônica no mando e na expropriação da riqueza do planeta em detrimento da pobreza, da miséria, da fome, da escravidão, da miséria. Portanto, o uso dos instrumentos disponíveis de comunicação de alta velocidade, no sentido de que elas atingem proporções nunca vistas por nós antes, elas têm sido usadas como instrumentos de manutenção de um grupo hegemônico no poder. Então, a mentira é instrumento de expropriação política, porque a verdade, uma vez que vinda à tona, filosófica e eticamente falando, destrói esta arquitetura de manutenção de um determinado grupo político. E eu diria que o primeiro sujeito a revelar esta extrema verdade foi Marx. Mas também foi Freud, mas também foi Foucault, mas também foi a teoria da evolução das espécies do Darwin. Quer dizer, nós desenvolvemos uma cognição onde as formas de representação que nós construímos socialmente são constitutivas do entendimento que nós temos de nós mesmos, de tal modo que estas representações confundem e se confundem com o que nós somos mais profundamente. Por isso que eu posso dizer que nós estamos vivendo um momento de história de pescador, sereias e bichos encantados. Porque estas representações, elas constituem um pressuposto para que a mentira, enquanto representação inadequada, errônea, intencionalmente, ocupe o lugar das representações das histórias de pescador, das sereias e dos bichos encantados que estão no nosso imaginário longínquo. Então, eu me referia a Freud, a Darwin e a Marx para dizer assim, que a verdade que eles revelam é, primeiro, no Darwin, que nós não somos tão distantes, enquanto seres humanos, dos outros animais do planeta. Em Freud está revelado que nós não somos tão conscientes quanto achamos que somos, ou que achávamos que éramos. Portanto, 95% das nossas decisões e ações são decisões tomadas inconscientes, determinadas pelo nosso inconsciente. Esta verdade é dada por Freud. E de um certo modo, até hoje, não aceita como fato. E o Marx revelou, então, profundamente que a desigualdade social, a pobreza, a miséria e a fome não são resultados de um mundo natural, mas são resultados de um mundo social e economicamente produzido, quando uma determinada classe assume a hegemonia, assume o poder político e econômico na condução
de uma determinada sociedade. Então, eu estou querendo dizer duas coisas, que por um lado nós temos verdades profundamente ditas, cientificamente investigadas, que estruturam e possibilitam uma representação do mundo que coloca o ser humano numa condição onde as suas crenças ainda não haviam chegado. Mas nós temos no nosso inconsciente coletivo um conjunto de histórias fantásticas que servem de mote e de expropriação inconsciente ou de expropriação do nosso inconsciente, ao qual e do qual se utilizam as falsas notícias para assentar sobre esta base inconsciente a nossa condição cultural. Então, isso quer dizer que nós temos formas de percepção e de representação dos fatos que nos possibilitam a interpretação do mundo, que é mediada pelo pensamento e pela linguagem, numa estrutura que compõe consciência e inconsciente. E eu poderia dizer, correndo o risco de errar, que a falsa notícia, que a fake news, que a mentira, ela encontra esta forma de representação pela linguagem de um objeto que não é verdadeiro, encontra um pressuposto inconsciente em nós, e isto cria margens, dá asas à fantasia, de tal modo que nós absorvemos aquela representação como parte da representação dos fatos que estruturam subjetivamente o meu mundo. Então, eu posso dizer que uma notícia falsa é aceitada como verdadeira ou como fato porque ela encontra um pressuposto estruturante no nosso inconsciente coletivo, como menciona Freud. Claro que sem a subjetividade não há conhecimento. Sem a subjetividade não há conhecimento objetivo, porque é a subjetividade que possibilita esta plasticidade da condição humana de pensar de modo diferente. No entanto, os fatos não podem ser interpretados subjetivamente, mas eles exigem método, conceito e teoria. Um esforço que nem todos estão dispostos a fazê-lo e que a maioria da nossa população não construiu porque não teve acesso à escolaridade, à universidade e ao conhecimento sistemático. Por outro lado, a verdade exige a prova. A verdade exige o fato. A mentira só precisa da representação, e esta representação é dada pelo signo linguístico antes de mais nada. Então, se apareceu no jornal, é verdade. Por quê? Porque nós temos uma representação de que o símbolo linguístico, ao ser expresso e exposto, já traduz por si próprio o próprio fato. E não é uma interpretação da interpretação da interpretação do fato. E então me parece que as tecnologias de comunicação atual se apropriam muito bem disto, ou vou dizer de um outro modo, que os mecanismos de poder e dominação se apropriam muito bem desses meios de comunicação contemporâneo, que são mediações de signos linguísticos que têm por si um conjunto de representações que são estruturantes da condição humana. Portanto, se algo está escrito, o que está escrito representa a verdade. Então, esta condição da construção do signo linguístico como representação é o que possibilita, no meu entendimento, que aquilo que é em si uma mentira possa ser absorvido numa outra perspectiva. Então, eu posso dizer que a verdade exige a prova e a mentira só precisa da representação do signo, da linguagem. A verdade exige o fato, exige a história,
exige a investigação, exige um método. A mentira exige a crença enviesada ideologicamente por defender valores que perpetuam os mecanismos de exploração do ser humano pelo ser humano, da riqueza sobre a pobreza. Então, percorrer a história para explicar um fato é sempre um caminho exigente, porque implica método e epistemologia. Implica explicação, interpretação, compreensão, análise dos fenômenos para compreender os fatos à luz de um método, numa perspectiva teórica. E, de modo geral, o tempo e a velocidade das coisas do momento presente não possibilitam este movimento de parada para poder analisar. Então, nós vivemos, de um certo modo, entre crenças não justificadas e a certeza científica. E a única forma que as fake news têm de entrar é justamente negar a ciência e negar a investigação científica. Porque a investigação científica é o contrário da fake news. Ela é produzida com método, epistemologia e teoria. Ao negar a epistemologia e o método, a notícia falsa rapidamente se dissemina como mentira, porque ela já é produzida com a intenção de construir uma representação que não corresponde aos fatos. Portanto, ela só subsiste pela e na negação da ciência e do conhecimento científico. Por isso, então, uma negação permanente da ciência, porque a ciência é capaz de desvelar a verdade que estas mentiras ocultam. Então, a ciência busca justamente a compreensão da natureza dialética real, enquanto que a notícia falsa produz um mundo que não é real. Ele também não é um mundo ideal, não é uma utopia. Ela é justamente isto, a produção de uma representação que está identificada a um objeto real que nos constitui, com a intencionalidade de produzir uma representação que constitua uma forma de significação que nos impede de nos compreender plenamente, de esquecer o que, como e por que as coisas são do modo como são. Então, nós estamos entre o real e a fantasia. A ciência é interpretar e compreender o real. A mentira é sempre uma fantasia que escamoteia a verdade com a intencionalidade de dominação pelo poder. Então, a ciência trabalha como pressuposto com a crítica, porque a crítica possibilita a evolução, o desenvolvimento do conhecimento e possibilita uma compreensão mais ampla da realidade e do mundo. A notícia falsa, a ideologia, trabalha com uma crença não justificada, portanto, não crítica. Então, nós estamos sempre entre a verdade e o poder. E a mentira, então, é o instrumento do poder para escamotear a verdade, que tem como destino a dominação do ser humano pelo ser humano e a manutenção das classes sociais na condição em que elas estão. Então, para finalizar, eu poderia dizer que a verdade exige a abertura para o infinito de possibilidades do tamanho do cosmos. A mentira é a nossa redução ao absoluto nada. Obrigado. Uau, que pena que terminou, né? Uma verdadeira aula. Achei muito interessante trazer as feridas narcisas do Freud, né? O Darwin com a sua perspectiva evolucionista e ele mesmo no inconsciente da, o terraplanismo, né? Que foi uma das grandes revoluções também, no sentido de retirar o poder da humanidade e atribuir outros sentidos, e exatamente por isso, né, você tem epistemologia, praxeologia e axioma, e é nesse axioma que está
os valores, a crença, as escolhas, as nossas existências ontológicas que vai determinar essa episteme e essa praxis. Muito obrigada, Evandro, maravilhosa contribuição. E dando prosseguimento, quero chamar meu amigo Tiago, parceiro de sonho e de jornada aí no GPEA, na educação ambiental. Muito obrigada, Tiago, por favor. Obrigado, Michele, te cumprimento mais uma vez, assim como os colegas também, né, o Evandro, a Magali. Eu não sei se eu estou em bons ou em maus lençóis, porque depois de Magali e Evandro, a minha tarefa fica difícil por um lado, mas pode ser que mais facilitada por outro, uma vez que foram brilhantes, né, nas suas falas e trouxeram muito do que eu também tenho investigado nos últimos 2 anos sobre a desinformação e sobre o contexto da pós-verdade. É um projeto de pesquisa cujo primeiro ciclo se encerrou no último mês de agosto, né, tendo iniciado em setembro de 2020. Alguns resultados eu até trago aqui nesta apresentação. E nós já começamos o segundo ciclo agora, que vai vigorar até 2024. É um projeto que envolve estudantes de graduação, né, principalmente os estudantes de jornalismo, mas também a gente tem uma mestranda, que é minha orientanda no PPG-Com, e também uma doutoranda no PPGE, que eu oriento, né, mais uma parceria com a professora Michele Sato, né. Bom, então, a gente pode começar, viu, Wesley, a passar o slide. Eu queria, de início, fazer aqui algumas definições. Eu tenho um certo receio e até uma contrariedade em relação ao uso da expressão fake news e, principalmente, a sua tradução como notícia falsa, talvez pelo fato de ser jornalista e compreendendo que uma notícia deve sempre retratar a verdade factual, não a verdade absoluta, porque essa não é perceptível, né, às compreensões humanas, mas o jornalismo ele se debruça sobre uma verdade factual que é aquela, primeiramente, apreensível às nossas capacidades sensitivas. Eu costumo sempre utilizar uma partida de futebol, né, quer dizer, o resultado de uma partida de futebol é a sua verdade factual. A verdade propriamente do jogo, ela não é assimilável, uma vez que há várias nuances do acontecimento que perpassam, né, aquele evento que está sendo retratado já no âmbito de uma representação, né, como o Evandro trouxe aqui, né. Então, eu gosto de trabalhar com algumas terminologias, como informação falsa, informação fraudulenta, narrativa falaciosa, mesmo porque todas essas terminologias são uma manifestação dentre tantas possíveis num fenômeno que é muito mais amplo, que é o fenômeno da desinformação. E é com ele que eu costumo trabalhar, entendendo a desinformação como um guarda-chuva, sobre o qual a gente vai encontrar, né, as famosas fake news, né, enfim, notícias falsas, como o senso comum costuma chamar, mas também num local onde nós vamos identificar as teorias da conspiração, que são muitas, né, nos dias de hoje, em relação a temas dos mais diversos, né? Informações tiradas de contexto, informações enganosas, tudo isso constitui ali um campo que nós chamamos de desinformação. Do inglês, eu acho que é possível definir melhor isso, né? Então, há uma distinção entre misinformation, que é a informação incorreta transmitida sem a intenção de enganar alguém, né? Então, eu posso orientar uma pessoa num determinado caminho, mas essa orientação ser equivocada, sendo que ela não foi feita com a intenção de mentir. E uma outra coisa é a mentira propriamente, né? E é aqui, então, que nós nos encontramos, né, falando da desinformação na pandemia, da desinformação ambiental, da desinformação eleitoral, e todas essas, então, no campo da mentira, que é aquela que tem como pretensão enganar alguém
com fins políticos e econômicos, né? Quer dizer, é basicamente essa a definição mais simplória que nós temos de informação falsa, né? Quer dizer, ela é passada com a intenção de ludibriar alguém, tendo em vista objetivos políticos e econômicos, né? Então, eu até coloco aqui no segundo tópico, né? Quer dizer, a adulteração é o falseamento da realidade, visando dividendos políticos e econômicos. É uma definição, né, que já existe, assim como também as pesquisas no campo da pós-verdade, sobre a qual depois eu vou falar, desde 2016, quando nós tivemos 2 eventos políticos de uma magnitude muito elevada e que foram permeados por informações falsas, né, que foi a eleição entre o Trump e a Hillary Clinton, em 2016, na qual o Trump saiu vencedor, e também considerando a saída do Reino Unido da União Europeia, né, num movimento conhecido como Brexit. Então, foram os 2 eventos de natureza política, por isso, né, os dividendos políticos que eu mencionava ali, que não dá para afirmar com certeza, né, que aconteceram por causa das informações falsas, mas este fenômeno, este movimento foi de elevada relevância para que as decisões tivessem o desfecho que tiveram, né, as 2 ali em 2016. Aqui eu trago também algumas características dessa informação falsa, desse fenômeno da desinformação. Eu sempre vou tentando trazer as referências para que o pessoal, a nossa audiência, também possa, né, na medida do possível e do interesse, ir consultando, né, são todas referências, a maioria delas, né, pelo menos acessíveis na internet, porque provém de publicações, né, em periódicos, tanto do Brasil como de fora, né? Então, o fator da intenção é um elemento fundamental, né, da desinformação. A desinformação, né, a informação falsa especificamente, ela não poderia ser definida desse jeito se não houvesse a intenção de enganar alguém. O fator da novidade, né, o Evandro colocou muito bem, né, quer dizer, a mentira tem uma capacidade de se reciclar e de se inovar num nível muito mais elevado, né, do que a verdade factual, que está naturalmente presa aos acontecimentos. Então, a novidade é um elemento importante, o anonimato. Eu costumo também dizer, né, como professor de jornalismo, não romantizo a profissão, o jornalismo também foi e ainda é foco de desinformação. Nós tivemos casos clássicos, né, como o debate, por exemplo, entre o Lula e o Collor em 1989, desde casos mais recentes também, né, principalmente nessas pautas mais neoliberais, como reforma administrativa, reforma da Previdência, reforma trabalhista, a partir das quais o jornalismo muitas vezes legisla em causa própria e acaba deformando, né, o noticiário no sentido de mobilizar a opinião pública de forma a ser favorável a essas pautas, né? Então, nestes movimentos do jornalismo também há desinformação. Só que há aqui 2 diferenças que são fundamentais. Tudo aquilo que é produzido pelo jornalismo tem CPF e CNPJ. Nós sabemos o jornalista ou a repórter que produziu aquele conteúdo e o jornal, o veículo no qual aquele conteúdo foi veiculado. No mundo da desinformação, a gente não tem nenhuma coisa nem outra, né? Então, aqui também tem um outro elemento importante. E um outro vetor que a gente consegue identificar por intermédio dos estudos é um processo de mimetização do jornalismo e, ao mesmo tempo, explorando o seu descrédito. É uma atuação dupla, digamos assim, da desinformação. Então, ao mesmo tempo em que as narrativas falaciosas têm como meta desconstituir o jornalismo, descredibilizar o jornalismo, por quê? Porque disputa com ele ali um papel de relevância no fluxo informacional, ao mesmo tempo, para emplacar algumas informações falsas, acaba se utilizando, né, do jornalismo, da mimetização da imprensa, para trazer credibilidade àquele conteúdo, reconhecendo que o jornalismo, a despeito de todas as críticas, ainda carrega consigo uma certa credibilidade, uma certa confiabilidade, né? E a gente identifica também o fenômeno da desintermediação. É um outro objetivo da desinformação que tem como meta, que tem como intuito
tirar o jornalismo, né, da relação entre os fatos e as pessoas, para que ela, desinformação, possa realizar essa mediação. Na verdade, é uma desintermediação clássica, porque no final das contas as pessoas ainda continuam tendo acesso aos fatos ou aos não fatos por intermédio de uma outra mediação, que é uma mediação bastante nociva, né, como a gente tem visto ultimamente. Eu vou pedir para o Wesley passar a lâmina, porque aqui eu trago alguns exemplos, né? Então eu tenho ali na parte superior à esquerda o caso que ficou conhecido como Pizzagate, né, justamente nas eleições de 2016, entre a Hillary e o Trump. Então, se criou uma informação falsa de que havia ali um trabalho voltado para a pedofilia num estabelecimento comercial em específico, e neste caso a Hillary Clinton tinha relação direta. Então, é evidente que até isso ser desmentido, e nós estamos falando de um fenômeno de 6 anos atrás, hoje a gente se encontra mais bem preparado para enfrentar isso, embora o movimento continue forte, mas a gente teve ali uma depreciação na candidatura da Hillary que foi praticamente irreversível. Além disso, né, aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, baseada num relato do Washington Post, que vai trazer o depoimento do dono da pizzaria, na qual, entre aspas, né, aconteciam os casos de pedofilia, e esse empresário hoje enfrenta sérias dificuldades porque as pessoas naturalmente passaram a bloquear, né, esse empreendimento comercial, e o desmentido não consegue ter a mesma eficácia do que a informação falsa que foi relatada primeiramente, né? E aqui eu trago depois 2 exemplos da mimetização da imprensa. Então, aqui à direita, né, é a capa, eu coloco aspas aqui também, né, do New York Times, retratando manifestações em prol do presidente da República, acho que em 2019 ou 2020. Então, claro, no mundo da internet, a gente não tem o apreço por ficar fazendo as checagens que são necessárias, né, muito em função daquilo que já foi dito aqui pela professora Magali, mas se trata aqui de uma capa do New York Times completamente falsa. Talvez aqui fique um pouco mais simples de se observar, mas para internautas muito específicos, porque o verbo querer está grafado de maneira errada, né? Mas quantas pessoas, primeiro, têm a compreensão do inglês, e quantas pessoas, mesmo tendo a compreensão do inglês, conseguem, né, buscar os detalhes necessários. Mas aqui a gente tem um caso muito claro de mimetização do jornalismo, no sentido de tentar dar credibilidade a uma informação falsa. E essa que eu trago aqui à esquerda abaixo é recente, é da semana passada, né? Então, nós temos ali o layout do G1, né, que é o site jornalístico do Grupo Globo, que está trazendo como título da matéria, né, o fato do Alckmin, que é o coordenador da transição do Lula, dizer que o PIX vai ser taxado. E eu percebi muitas pessoas compartilhando, né, quer dizer, essa desinformação, como se fosse uma informação factual, porque chancelada, né, por um grupo importante de jornalismo, que no caso é o G1, e não é. Né? Então, tanto num caso como em outro, essa do G1 é muito fácil, né? Já fica aqui uma recomendação. Basta que a gente copie pelo menos parte do título e faça uma busca, porque se a matéria for verdadeira, o primeiro link que vai aparecer já será o link da matéria que está sendo apontada nessa imagem, né? No caso, como se trata de uma informação falsa, a gente vai identificar que esta matéria com este título não existe. Tá? Pode passar, Wesley. Ainda sobre o fenômeno da desinformação, né? Informação falsa tem 70% a mais de chance de ser compartilhada. Isso foi uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos, né? Com mais de 3 milhões de tweets analisados. Então, a probabilidade, né, de uma informação falsa, em função daquelas características que eu já mencionei, sofrer adesão é numa quantia de 70% a mais na comparação com a informação factual, né? Além disso, em relação às plataformas, o modelo de negócio é lucrativo,
Porque se as desinformações sofrem mais engajamento, tem mais curtidas, comentários ou compartilhamentos, tudo isso vai monetizando, tanto a publicação como a plataforma. Então, as plataformas, depois de muita pressão, têm feito agora gestos muito sutis ainda, muito tímidos, mas já estão fazendo alguma coisa no sentido de alertar, pelo menos isso, né, o usuário de uma informação falsa. Mas é importante lembrar, né, que a retirada de conteúdo ela tem acontecido principalmente em função de decisões judiciais, né? As plataformas propriamente ainda não estão fazendo esse movimento, tá? Os focos de produção e circulação de conteúdo estão pulverizados, então até o advento da internet e principalmente das redes sociais e dos aplicativos, a gente tinha, né, um fluxo informacional mais monopolizado, concentrado nas empresas de jornalismo. Isso tinha um problema também, como eu já relatei, né? Quer dizer, as opiniões poderiam ser manipuladas em função das posições desses veículos de comunicação, ao passo que agora a gente tem ali vários nós, né? Quer dizer, esse fluxo informacional agora é permeado por muita gente. Basicamente, quem tem um dispositivo móvel e acesso à internet pode produzir e compartilhar conteúdo no YouTube, no WhatsApp, né, como a professora Magali mencionou, é uma comunicação de fato muito transmídia, e é o que está colocado, né, nesse novo aparato comunicacional. Além disso, há também um movimento de sacralização da tecnologia. A gente vê principalmente pessoas de mais idade que acabam acreditando piamente naquilo que chega até ela por intermédio do dispositivo móvel, que é uma novidade muito abrupta, principalmente para essa faixa etária da população, uma vez que ela não foi ensinada, né? Quer dizer, ela foi, na verdade, inserida, mergulhada à força nesse fluxo comunicacional que foi surgindo e foi tomando conta do nosso dia a dia, né? Por isso que lá no final eu vou falar sobre a importância da literacia midiática. E, por fim, a atuação dos robôs, não no sentido de produzir informação falsa, mas no sentido de disseminá-las, né? Quer dizer, aqui está o ponto importante dos bots, mais no sentido de espalhar informação falsa, e é também, né, um espalhamento comprovado, do que propriamente na sua criação, que é uma criação proveniente de perfis humanos, né, como a gente costuma dizer. E as deepfake news, né? Eu vou até pedir para o Wesley passar aqui 2 vídeos muito rapidamente, que mostram 2 modalidades distintas de deepfake news, que também contribuem para a disseminação de informação falsa e também da sofisticação da mentira, como a gente vai visualizar agora. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential. O IPEC divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. Jair Bolsonaro, do PL, tem 44%. Com a margem de erro, tem de 42% a 46%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 32%, com a margem de erro de 30% a 34%. Ciro Gomes, do PDT, 6%. Simone Tebet, do MDB, tem 2%. Vera Lúcia, do PSTU, 1%. Brancos e nulos, 8%. Não sabem ou não responderam, 7%. Pode tirar, Wesley. Obrigado, viu, Wesley, pela apresentação. Gente, aqui então nós temos 2 modalidades de deepfake news. A primeira, que é uma modalidade propriamente criada por intermédio de algoritmos e de aplicativos específicos. Então, eu tenho um personagem que se apropria, né, das características faciais de uma figura pública como Obama, e consegue colocar na boca do Obama, com as feições do Obama, aquilo que ele quer dizer com o tom de voz do Obama e o seu sotaque. Porque poderia também ser diferente, né? Eu poderia estar ouvindo, vendo o Obama, mas sabendo que aquilo não está sendo dito por ele, porque o tom de voz ou o sotaque seria diferente. Não é o caso.
Então, eu consigo pronunciar uma frase e colocar na boca de qualquer pessoa com o seu sotaque, com o seu tom de voz, né? Então, a sofisticação da mentira está justamente aí. A outra, que foi recente, né, quer dizer, aqui foi nas eleições, né, ali antes do primeiro turno, ali é uma deep fake news de uma outra modalidade. Eu não tenho ali o trabalho de alguém fazendo a leitura de um texto para colocá-la na voz da Renata Vasconcelos, que é a apresentadora do Jornal Nacional. Ali foi feito de maneira diferente, foram feitos cortes. Então, eles pegavam, né, quer dizer, quando ela mencionava o Bolsonaro, trazia para a porcentagem que era propriamente do Lula, e o contrário também, né, quando anunciava o nome do Lula, fazia ali a conexão com a porcentagem do Bolsonaro, e o restante foi mantido, né? Mas é uma montagem muito sutil, a gente não consegue ver, né, o rompimento textual entre a fala dela e o número que é anunciado. E isso circulou por muitos perfis, principalmente do WhatsApp. Tá? E as pessoas, óbvio, ou não viram o Jornal Nacional, ou não vão ter o apreço por buscar a informação procedente. Pode passar, Wesley. O contexto da pós-verdade, né? Então, a verdade, ela perde a relevância, é a superação do desejo, né, de verdade, quer dizer, a gente não está mais preocupado em buscar aquilo que está acontecendo, pelo menos no sentido da verossimilhança, da fidedignidade, mas há aqui, na verdade, o apreço por aquilo que eu desejo ouvir. E, sob este ponto de vista, as plataformas, né, as redes sociais e os aplicativos entregam aquilo que a gente quer ouvir de bandeja, tá? Então, pedaços de verdade compõem uma narrativa falaciosa em seu todo. E aí o Dunker, que para mim é quem, no Brasil, pelo menos, melhor define o contexto de pós-verdade, ele é um psicanalista, né? Vai chamar isso de verdade contextual. A professora Magali mencionou, né? Nem sempre é uma verdade uma mentira escancarada. Muitas vezes você tem ali uma verdade que é tirada de contexto, um novo elemento é inserido, as deep fake news são isso, o que faz com que elas sofram muita adesão, né? A validade das narrativas que corroboram o sistema de crenças, repetem preconceitos e ratificam concepções de mundo, por isso que eu disse, quer dizer, há muita gente que constrói a desinformação, muita gente capacitada, né, que constrói desinformação, infelizmente, mas este é um fenômeno de mão dupla. Você tem quem constrói e quem está disposto a acreditar. A pós-verdade explica este lado, é o lado da recepção. Quer dizer, é no sentido de reiterar preconceitos que já formam ali o seu sistema de crenças, né? Chamando aqui de viés de confirmação. Pode passar, Wesley, obrigado. Tiago, você tenta finalizar, por favor? Tá, finalizo. Vou sair da pós-verdade e já vou lá para o final, tá? Os antagonismos, então, são elementos muito presentes, né? No período eleitoral isso ficou muito claro, no sentido também de trazer, né, as emoções. Então, o público é convidado a sentir nojo, repulsa, ódio, e o contexto eleitoral, isso é muito, muito claro. Os algoritmos têm papel importante também, né, com as bolhas e as câmaras de eco, as pessoas estão cada vez mais fechadas nesses, né, e isoladas, né, onde elas conversam consigo mesmas, compartilhando opiniões muito parecidas. E aí eu trago aqui a Hannah Arendt, né, que vai dizer que a verdade factual é a linha tênue entre inúmeras combinações de mentiras, né? Eu tinha algumas outras informações, mas a gente também pode detalhá-las mais no debate. Eu agradeço a atenção, o convite feito a mim mais uma vez, e fico à disposição para a gente fazer a discussão, Michele. Muito bacana, Tiago. A gente trabalha junto e quase não repara, né? Eu vi esses vídeos, os dois agora, não conhecia, mas eu jurei por Deus que era de verdade, tanto o Obama quanto o da eleição aí, né? Então, a gente abre agora uma sessão de perguntas. Magali, eu sei que você precisa sair, se retirar,
talvez eu passe uma palavra para você para falar as últimas considerações e aí você se retira e a gente continua o debate sem você. Pode ser? Bom, acho que ela não está nos ouvindo. Então, não tem, olha, não sei se vocês acompanharam o chat aqui, mas tem 20 milhões ai, que mesa maravilhosa, ai, que excelência, ai, parabéns para os 3 participantes, né? E o Evandro está falando que também está com problema se ficar mais tarde, então talvez a gente possa, como não tem pergunta, só fazer uma provocação, né, de mentiras e verdades, mas as nossas origens, os mitos de origem da gente, tanto do cristianismo, e vem uma cobra e faz um fake news da maçã para o Adão e a Eva saírem, é uma mentira, poderíamos dizer. No Japão, que é também meus pais, há uma infinidade de histórias de mitos de criação, mas com certeza, assim, dos primitivos shogunatos e samurais já haviam fake news. Acho que o ser humano, quando começou a se comunicar, já começou a mentir, na minha perspectiva de visão, né? E eu concordo que há muito uma linha tênue que se segrega essas crueldades que a gente faz. Então, por essa perspectiva, talvez eu acho que vocês fazer a tessitura final, se a Magali conseguir, acredito que não, mas muito brevemente, 5 minutos para cada um, porque tá os dois com problema de tempo aí. Você começa, Evandro, por favor, porque eu não sei se a Magali está me ouvindo ou não. Ok, tudo bem, posso começar. Eu tenho a impressão que ela está ouvindo, mas. Ok. Eu peço desculpa pela minha limitação, é porque assim nós estamos numa. Ok, obrigado, professora Michele. Depois de ouvir a Magali e o Tiago, e que quero dizer que foi uma satisfação em particular para poder aprender coisas que não tinha muita clareza e que as falas deles deixam esta clareza e nos ajudam a pensar mais e melhor sobre esses temas que estão aqui. Para encerrar, eu queria dizer assim, que há sempre uma verdade por trás da mentira. A nossa tarefa é saber qual é. Então, a tarefa da ciência é justamente, por meio da certeza, desvelar e desocultar a própria verdade para fazer vir à tona a verdade mediada pelos fatos, que são sempre mais difíceis de serem evidenciados, mas esta é a exigência crítica do trabalho científico, que se tornou muito mais difícil nos últimos dias, especialmente quando a produção da mentira, da falsidade, das notícias falsas passam a condicionar o ser humano, ou seja, passam a impor determinações ao consciente e ao inconsciente humano. Então, o trabalho científico certamente ficou mais exigente da nossa parte, porque ele precisa ocupar-se mais sistematicamente com o desvelamento, então, da verdade oculta por trás de todo esse esquema de mentira que tem como finalidade exclusivamente a manutenção de uma determinada classe no poder, na exploração, na produção da miséria no planeta inteiro, na verdade. Então, eu agradeço as considerações, aos elogios que vieram pela audiência, agradeço ao Marcel e todo o CEMEDU por este momento e por esta oportunidade de aprendizado,
por esta oportunidade de diálogo, e nós continuamos conversando e fazendo esse trabalho de ciência muito bem esclarecido aqui nesta mesa pelos colegas que me deram o prazer da audiência e do aprendizado. Muito, muito obrigado a todos e a todas por esta oportunidade. Muitíssimo grata, viu, Evandro? E sucesso lá no outro evento. Magali, se você estiver me ouvindo, por gentileza, você tem uns 5 minutos para fazer as considerações finais? E você... Eu não sei se vocês... A gente está com um problema na audição, a gente não consegue ouvir. Eu aqui, pelo menos, não consigo ouvir, está uma fala super cortada, só a primeira sílaba, depois corta. Então, enquanto talvez você consiga arrumar o áudio seu aí, Magali, vou chamar o Thiago para fazer as considerações finais. Obrigado, Michele, mais uma vez. Agradecer a participação da professora Magali, do professor Evandro. Muitíssimo obrigado pelas considerações, né, que me fizeram aprender muito também ao ouvir ambos. Agradecer a nossa audiência, né, que nos transmitiu aqui muitos elogios no chat. Agradecer à organização do CEMEDU, em nome do professor Marcel, pelo convite. Parabenizar o trabalho da Alessandra e do Wesley aqui nos bastidores, né, que viabilizam o evento aqui e a possibilidade de nós conversarmos com tanta gente, né, em locais distintos de Mato Grosso e do país também. Eu reitero, Michele e colegas, que o momento é bastante preocupante. A gente tem aqui efeitos muito contundentes, né, do processo de desinformação. A desinformação, ao contrário do que muita gente diz e acredita, não é um fenômeno restrito à ambiência virtual. Isso tem cada vez mais ganhado a concretude do mundo. Nós estamos vendo, né, o que está acontecendo desde o dia 30 de outubro, quando as eleições se findaram. Então, claramente, né, um movimento que se inicia nas plataformas digitais, principalmente redes sociais como Facebook, Twitter e YouTube, e aplicativos de mensagem como o Telegram e o WhatsApp, vão fazendo com que as pessoas ajam na concretude do mundo, manipuladas por aquilo que estão lendo, ouvindo e assistindo na tela do celular. Não significa dizer que a tecnologia seja imprestável, porque não é, ela inclusive nos auxilia muito a identificar esses absurdos, né? Há muita coisa propositiva e positiva sendo produzida, mas é necessário reconhecer que o volume de mentiras também aumentou consideravelmente, né? Então, há efeitos no jornalismo com agressões, ameaças, mortes. Vejam vocês, né, que os meus colegas repórteres estão sendo hostilizados dentro dos santuários, né? Imagine fora deles, né? O que não tem acontecido. A sociedade também é atingida negativamente com isso, principalmente com o negacionismo, isso no âmbito do meio ambiente, né? Em que nós vivemos há 4 anos a destruição dos nossos biomas, principalmente da Amazônia, mas a narrativa que se tenta implementar é justamente a contrária. E o negacionismo preponderante durante a pandemia, que foi justamente ali que me motivou a desenvolver a pesquisa, porque achava equivocadamente que no âmbito da pandemia isso não iria se configurar, né? E acabei sendo rechaçado, né? E em relação a isso, acabei propondo, né, o projeto e a gente já está aí há mais de 2 anos tentando compreender o fenômeno. E a democracia, né, que também sofre bastante, os ataques às instituições, né, no primeiro momento o Supremo Tribunal Federal, prefeitos, governadores, instituições estrangeiras, né, como a OMS, por exemplo, a ONU, e mais recentemente o Tribunal Superior Eleitoral, que acabou aparecendo, né, como o grande vilão, né, numa tentativa de descredenciar
o sistema eleitoral, descredibilizando antes o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem organiza o escrutínio, né? Então, a gente vem passando por isso nos últimos tempos. No Brasil, isso se aprofundou muito desde 2018, mas tem algumas alternativas, né? Então, quer dizer, o jornalismo, principalmente o jornalismo independente, continua sendo, né, a principal forma de comunicação, de se informar. Então, da mesma maneira que a engenharia é para engenheiros e a medicina é para médicos, a informação é para jornalistas, né? Quer dizer, esses profissionais, eles são treinados epistemologicamente, praxeologicamente, deontologicamente, para fazer o trato correto da informação, com metodologias de apuração muito rigorosas, desconsiderando, claro, os maus exemplos, e eu relatei aqui que eles existem, mas o jornalismo do espectro da esquerda à direita tem bons veículos de comunicação, e o importante é que a gente se comunique por intermédio de todo esse espectro, né? As agências de checagem de fatos, né, Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, Fato ou Fake, Estadão Verifica, Projeto Comprova, são todas plataformas que têm nos auxiliado no sentido de encontrar as informações falsas, e também são recursos muito importantes para serem utilizados, né? A longo prazo, a literacia midiática me parece a melhor alternativa, né? Então, desde que ela foi fundada lá nos anos 70, no sentido de resistir à comunicação norte-americana por intermédio do cinema, agora, né, ela pode ser uma válvula de escape às tentativas de manipular a realidade pelo próprio jornalismo, mas também no sentido de ensinar as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes a um consumo mais saudável das tecnologias móveis, especificamente no sentido de saber identificar corretamente a produção, né, e a veiculação das informações falaciosas. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo e um grande beijo a você, viu, Michele? Obrigada. A Magalu, será que consegue falar? Porque o tempo está apertadinho, né, Magali? Isso, vocês estão me ouvindo agora? Já. Conseguem me ouvir? Vamos. Conseguem? Ai, que bom, que bom. A internet ficou um pouco instável e eu peço desculpas a vocês por isso. Eu quero agradecer mais uma vez o convite para esse evento e retomar uma fala do Theodor Adorno em Educação após Auschwitz, quando ele diz que é preciso que eduquemos as novas gerações, é preciso que eduquemos as crianças desde pequenininhas. Então, o papel da educação é fazer a mediação entre esses dispositivos que nós temos hoje, as mídias contemporâneas e o conhecimento e a informação que por elas vêm sendo veiculadas. Então, precisamos mais do que nunca da educação em todos os níveis e principalmente da educação das crianças desde pequenininhas. Muito obrigada a todos, espero encontrá-los em outros momentos também. Agradeço a Michele pela mediação aqui nessa mesa, mas também fiquei muito feliz e honrada de conhecer os meus colegas, o Evandro, o Tiago. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer bastante a Magali, o Evandro e o Tiago por essa belíssima aula que eu fiquei anotando aqui, aprendendo. Muito interessante. Temos que todos, independente da área do conhecimento, fazer e promover o que o Tiago chamou de literacia midiática, né? Uma alfabetização aí de como fazer a leitura das mensagens e compartilhamentos. Gostaria de parabenizar o Marcel, nosso coordenador do PGE e também organizador do evento, em pouco tempo, viu, gente, que ele conseguiu essas proezas. A comissão toda ajudando, né? E nesse momento, a Alessandra e o Wesley aqui na nossa ajuda, mas também a Babi, a Rúbia e tanta gente que ajudou nesse evento que estava espetacular. Aos monitores, aos bolsistas e, essencialmente, a nossa gratidão a todos os participantes que vieram de pertinho ou de longe. Ontem no GT tinha gente de longe,
gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, e me fez crer que a gente não está fazendo mais um evento regional, né? Já nacionalizou. Então, agradecida de novo e muito obrigada pela participação. Parabéns ao evento. Muito obrigada, então, professora Michele Sato. Muito obrigada aos professores que compuseram essa mesa redonda para finalizar, então, os trabalhos da nossa manhã, neste terceiro dia de Semiedu. Aproveito também para lembrar que à tarde, a partir das 13h30, temos os GTs presenciais. E às 19h temos, então, a conferência de encerramento com o professor doutor Lourival Martins Filho, do PPGE, da UDESC. Em seguida, a apresentação cultural. Muito obrigada a todos e a todas e a todes e um bom almoço para nós. Um abraço.